Beleza, galera? Bem-vindos a mais um episódio do Strikecast com Victor Jackson, seu podcast relacionado ao mundo das artes marciais. Estamos aqui direto de Salvador, Bahia, com um tema polêmico: Krav Maga versus Muay Thai. Qual é a melhor? Eu sou o Victor. Eu sou o Jackson. Então, muita gente tem nos perguntado isso no chat, especialmente com o grande aumento, do número de academias dessas duas modalidades. Sabemos que o Krav Maga, que é a modalidade israelense, Com certeza. foi feita para situações de autodefesa na guerra. Mas o Muay Thai também se tornou, junto com o Jiu-Jitsu, uma das artes marciais preferidas pelos nossos atletas do UFC. Então, qual é a melhor? Hein? Qual será a melhor? Deixe seu like, que o conteúdo hoje vem quente. Mas antes, vamos aos agradecimentos. Obrigado, Geilton, lá de Santa Maria, pelos R$40. Forte abraço, irmão. Obrigado, Vanderlei, lá de Florianópolis, pelos 20. E obrigado, Wilson, lá de Campinas, pelos 35. Não podemos Esquecer do nosso maior patrocinador, né? o Senai Cimatec, que tem tornado possível tudo que estamos fazendo. Então, voltando ao tema, que é o Muay Thai. Então, o Muay Thai, que é também conhecido como boxe tailandês, é conhecido por ser uma das artes marciais mais antigas e eficazes. Ela é focada principalmente em técnicas de luta em pé e começou há séculos como uma forma de treinamento militar e de autodefesa. Ela, se eu não me engano, desempenhou um papel muito importante na história da Tailândia. Foi uma forma de resistência contra invasões estrangeiras e depois foi se tornando um esporte popular. Hoje é um esporte nacional da Tailândia. Os lutadores de Muay Thai muitas vezes são considerados heróis nacionais, como temos o Boakau e o Saenchai. Para quem não sabe, ela também é chamada de arte dos 8 membros, por usar mãos e braços, pernas e pés completamente, onde ao contrário do kickboxing, que é uma modalidade bem parecida, ela também utiliza bastante os joelhos e os cotovelos. Por ser também uma modalidade de luta em pé bem completa, ela é frequentemente usada por lutadores de UFC e praticantes de defesa pessoal. Um exemplo disso é o Charles do Bronx, que muita gente conhece ele pelo Jiu-Jitsu, mas quando você vai olhar a parte em pé dele, podemos ver que é Muay Thai puro, completamente. O jeito de marchar, o jeito de levantar o joelho, tudo vai do Muay Thai. Victor, eu fiz aqui uma pequena pesquisa aqui enquanto você falava um pouco aí sobre o Muay Thai. Pelo que eu vi, ele veio para o Brasil mais ou menos na época de 1979. O Nélio Naja, que introduziu o Muay Thai aqui na época no Brasil, que muitos conheciam como o boxe tailandês, né? Foi reunir um grupo de faixas pretas da época de Taekwondo, entre eles o mestre Luiz Alves, o Flávio Molina, o Narani, em Curitiba, o Rudimar Ferigo. Eu vi aqui, como você falou, os aspectos do Muay Thai eram chutes, os clinches, que era muito usado nas competições de torneio na época quando foi introduzido, né? Isso também é uma das grandes diferenças entre o Muay Thai e o kickboxing. Para quem não sabe, tem regras no kickboxing onde o clinch tem um tempo determinado e o número de joelhadas que você pode aplicar também é determinado. E você também não pode aplicar cotoveladas, onde no Muay Thai isso tudo é livre. Então tem muita gente que, especialmente por MMA, tem optado por essa arte marcial, viajando para a Tailândia e treinados com os grandes heróis deles, justamente para, na luta, por exemplo, um campeonato como o UFC, ter essa liberdade, essa dominância de todas as partes do corpo, Pra gente também não ficar só falando do Muay Thai, vamos falar também um pouquinho aqui do Krav Maga, né? Falar um pouquinho da história dele. Ele é muito mais novo do que o Muay Thai, né? Que as histórias dizem que foi criado há mais de 2000 anos atrás. A diferença do Krav Maga foi criado há pouco tempo, em comparação ao Muay Thai, né? Foi criado na década de 40, né? Foi uma época que tinha muita guerra, violência, morte, e o criador
ele achou assim um meio de criar algo para o pessoal da época se manter vivo, né? Aumentar suas chances de sobrevivência no meio daquela guerra, né? Que os mais fortes, com um pouco de sorte, sobreviviam e os outros morriam. Com isso ele viu a necessidade básica de criar essa arte de sobrevivência, né? E aí nasceu o Krav Maga. E o nome desse criador é Ine Lichtenfeld, eu acredito que se pronuncia assim, que muitos chamavam ele de ZL em Israel. Voltando um pouquinho, né? A partir daí que ele pensou em desenvolver a necessidade de lutar pela vida, ele criou esse método de sobrevivência no meio de todo esse horror. Ele percebeu que todas as técnicas de combate e lutas que existiam na época não valia de nada diante daquela realidade. E com isso ele apenas começou a estudar a ferramenta, que era o próprio corpo, que como que iluminado percebeu que essa ferramenta poderia ser muito poderosa. E entendeu que seus movimentos naturais poderiam ser trabalhados e para a defesa própria. Com essa conclusão, pareceu óbvio, né? Ele decidiu criar essa técnica corporal e espiritual, porque ela não é só algo pensado no físico, é algo pensado também na parte mental. Que é aí o que ele conseguiu criar algo eficiente que qualquer pessoa poderia se defender, independente de idade, sexo, tamanho. O importante era defender sua vida com tudo aquilo que você possuía, com sua mente e seu corpo. Você vê que é algo, uma história bem interessante, né? Da criação do Krav Maga, né? Aí ao pós-guerra, o próprio governo lá israelense decidiu introduzir essa arte no meio militar. E a partir daí ele criou lei que só, nessa época, só podiam aprender o Krav Maga pessoas que eram voltadas para polícia, o exército, agentes secretos, só a parte mesmo de inteligência e a parte de segurança, né, do país. Quando chegou na época de 64, o governo viu que ele tinha uma necessidade de toda a população saber, conhecer, saber como se defender. E eu acredito que por isso que lá, hoje no país, o índice de violência é tão baixo, porque todo mundo sabe Krav Maga em Israel. Então, as pessoas, eu acredito, né, que eles pensam duas vezes antes de pensar, procurar uma briga com o outro. Porque o outro sabe tanto se defender quanto você, entendeu? É uma coisa bem interessante isso aí. Também tem a necessidade de se testar, né? Tem muita gente que não pratica arte marcial, quer testar sua habilidade na rua, fica com medo, tudo isso. Sim, isso cria conflitos. Quando você sabe se defender, né? Também elimina um pouco dessa parte. Mas continua. Sim. Vou falar um pouco aqui sobre, no caso, a filosofia do Krav Maga. Claro que o Muay Thai também tem sua filosofia, suas crenças, né? A filosofia do Krav Maga é o que o mestre Ine impôs, assim, colocou a essência da palavra, né? Pois transmite ao praticante ideias e sentimentos. Ele cria um caminho bem competitivo, onde o aluno compete consigo mesmo. Não é aquele negócio de você treinar para competir com o outro, porque o Krav Maga não existe competições. Só para deixar bem claro.
Krav Maga, muitos acham que é uma arte marcial e outros não. Na essência do Krav Maga, ele é um método de defesa pessoal. É tipo um sistema de defesa. Sim, não é algo que você vai seguir regras. Tipo, vamos falar um pouco aqui de uma outra arte marcial, Karatê. O Karatê você vai treinar ali constantemente. Soco de direita, soco de esquerda, chute frontal. O Krav Maga é uma coisa empírica. O que seria essa coisa empírica? Ele se apoia somente em experiências vividas, coisas reais. Tanto que quando você vai fazer um treinamento do Krav Maga, vamos dizer que é uma pessoa de estatura baixa. A gente treina inúmeras situações, como que aquela pessoa baixa poderia se defender de uma pessoa mais alta e mais forte. Né? Não é algo que você vai seguir uma regra, porque se é uma criança, se é uma velha, se é uma mulher, se for pro Karatê, ele vai treinar, dar soco. No Krav Maga não. No Krav Maga ela vai aprender como se sair daquela situação de perigo. Por isso que se fala que ela é definida como uma arte da defesa pessoal. Né? Eu acho que já falei um pouco da história, né? Vamos dar um pouquinho aqui de continuidade. Vamos falar um pouquinho também sobre o Muay Thai, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência com o Muay Thai. Então, eu pratico Muay Thai desde que eu tinha uns 11, então já tenho 9 anos de experiência com o Muay Thai. Eu já tive uma luta amadora em Atibaia, São Paulo. Venci o primeiro round, foi incrível. O Muay Thai pra mim trouxe muita disciplina. Quando eu era mais jovem, quando eu era mais novo, eu costumava me envolver em muitas brigas com uma forma de teste pessoal. Então, rua, escola, ia pro interior, sempre brigava. Mas o ambiente da academia ali, pelo menos pra mim, trouxe uma maneira mais construtiva de me desafiar. E também me trouxe várias lições, como a questão de você aplicar, que você pode aplicar em quase qualquer área da sua vida, como nunca desistir, independente do obstáculo, porque no Muay Thai a filosofia é você sempre andar para frente, sempre andar para frente. Então você sempre está pressionando o seu adversário, e ele tem que estar andando para trás, né? Então isso é uma das filosofias do Muay Thai. E também a ser oportunista. Sim, também sim. você tem que ver, pelo menos no Muay Thai, o que seu adversário está fazendo, como ele está te atacando, e com isso você vai aplicar o melhor contra-ataque. Sim. O melhor tempo, você vai ver o tempo dele, tudo isso. E a mesma coisa na vida. Quando você tem as oportunidades, você não pode deixar elas passarem. Né? No Krav Maga também existe essa questão da filosofia, né? No Krav Maga existe 4 princípios, 4 caminhos de vida do Krav Maga. Que é a coragem, um deles é a coragem, que ele ensina você enfrentar os obstáculos, independente da dimensão, dificuldade. É uma das coisas que eu aprendi muito como estudante do Krav Maga. O equilíbrio emocional. Eu consegui aprender a controlar mais as minhas emoções, não permitindo que o medo impeça de fazer uma ação, ou que eu faça uma ação precipitada, né? Paciência, uma postura, uma mudança de postura em relação à vida e a si próprio. Que isso vai acontecendo de pessoa para pessoa, né? Cada pessoa com o tempo, com o seu tempo, né? E um dos pilares, dos últimos pilares, né? Dos princípios, que é o respeito. Que você sempre tem que respeitar a si próprio e ao próximo e até mesmo o seu inimigo. Mas então, como que, para você que está aqui
escutando tudo que a gente está falando, mas ainda não tem realmente conhecimento, o que seria, como seria a comparação dos dois? Qual a diferença? Bom, na minha visão, já que você pode ter outra visão, mas na minha visão eu vejo que eu ainda não pratiquei o Krav Maga, eu peco nisso daqui, mas pelo que eu vi, assisti, li, o foco deles mesmo, pelo menos nas técnicas, é muito focado no tempo de reação da pessoa. Sim, sim. Então, Nós analisamos o que a outra pessoa, o seu oponente, vai fazer para, em cima da ação dele, nós criar, a gente encontrar uma abertura e fazer um contra-ataque. É muito parecido com o Muay Thai, mas pelo que um pouco que você falou, o Muay Thai não espera essa reação do seu oponente. É sempre você seguir em frente, tentando achar uma abertura e atacar ele de um modo mais efetivo e conseguir incapacitar ali seu oponente. isso pode ser no nível mais, no caso, mais iniciante do Muay Thai. Eu acho que no final, no nível profissional, todas as artes marciais têm um pouco dessa parte do estudar o tempo de reação. Só que a diferença que eu percebi é que o Krav Maga, pelo menos que me parece, ele já começa desde o começo a focar nisso. O que é muito interessante, porque, por exemplo, por mais que o cara possa ter uma arma, uma faca ou qualquer coisa, tem, eu não sei, não me engano, é quanto, 0,05 segundos, uma coisa assim. É um tempo de reação que a pessoa vai ter para fazer qualquer coisa. Então, nesse tempo aqui, ela está paralisada praticamente. Nesse tempo aqui, você consegue fazer praticamente qualquer coisa, se você conseguir treinar o suficiente para fazer isso. Sim, sim. Então, de comparação, acho que seria o foco. No Krav Maga, você vai focar muito nisso, pelo menos o que me parece, né? E estudar os melhores modos de aproveitar esse tempo. E no Muay Thai, pelo menos especialmente que você que está começando, vai focar muito em posição de golpe em golpe, o que é que aplica, o que é que dói, por exemplo, posição de mão, rotação, como marchar, como andar, os fundamentos ali, Sim, de sim. como você se daria bem em uma briga, no caso. No caso do Krav Maga, nós não. O aluno do Krav Maga, ele não tem essa, como posso dizer, sequência de treinamento, um ritmo. Um ritmo, eu falo assim, uma lógica de treino. Nós treinamos coisas aleatórias, tipo situações que possam acontecer na sua vida. Um exemplo de uma mulher, vamos dizer que sei lá, uma pessoa tentou pegar ela pelas costas, desprevenida. Aí o que a gente vai ensinar a ela, o professor vai ensinar a ela o que é que ela pode, como é que ela vai conseguir sair daquela situação. Vamos dizer que a pessoa veio, sei lá, 3, 4 pessoas vêm de frente a essa pessoa para poder fazer algo mal a ela. A gente treina essas situações, então é algo voltado mais para o real, coisas que podem acontecer na sua vida, no seu contexto de vida, né? Parte do treinamento do Krav Maga é isso aí. Então pode ser, a pessoa pode estar armada, desarmada, com a faca, com bastão, pau, pedra, seja lá o que for. Nós treinamos situações para a gente sair dessa situação de risco. E por isso que se chama da arte de sobrevivência, né? Você vai fazer de tudo para poder sair daquela situação de risco e sobreviver ao que tiver ameaçando a sua vida. Pelo que já que você estava dizendo também, eu percebi que ele é mais amplo do que o Muay Thai. Hoje o Muay Thai vai estar focado o quê? Você tem uma certa distância do seu oponente e enquanto você está nessa distância, né, você sabe o que é que você consegue fazer, né, e você treina e treina e treina especificamente nisso. Se tiver no clinch, eu pego o clinch e dou joelhada na cabeça, ou cotovelada, ou se eu tiver de longa distância, o que eu faço? Então eu vou ter meu limite nisso daqui. Hoje que eu vejo que o Krav Maga vai estar focando em, como vai estar focando só nessas situações assim, vai estar focando em uma coisa bem mais ampla, e você não necessariamente está, você vai aprender a se preparar porque você não está preparado, não sei isso? Sim, sim. Né? Então, é muito interessante isso. Tem
como você explicando, tem muitas coisas parecidas, porque você se prepara para algo inesperado, né? Se preparar para algo que você não está preparado. Eu estou vendo aqui que tem muitos ouvintes aqui, ó, fazendo uma perguntinha, né? Sempre perguntando, mas qual a melhor arte marcial para a defesa pessoal? Vamos tentar aqui dar uma explicação com a nossa opinião para a gente finalizar esse podcast. Mas antes, vamos à pausa por comercial, que a gente também precisa de dinheiro. Então voltamos com o nosso tema polêmico de Muay Thai versus Krav Maga. Já deixa seu like. Antes de continuarmos, vou relatar para vocês aqui uma história interessante. Na época que eu treinava lá, tinha uma menina, não me recordo o nome dela, ela bem menorzinha do que eu. Num dos treinamentos, eu fiz o treinamento com ela, né? Como se eu fosse pegar ela por trás de surpresa e estrangular ela. Ela conseguiu me dar uma cotovelada na costela. Isso aqui, eles avisam, tipo assim. Isso não era um treinamento, né? É uma simulação, um exemplo, uma simulação. Eu, como se eu fosse pegar ela de surpresa, ela caminhando, eu vou pegar ela de surpresa pelo pescoço para estrangular ela. Ela conseguia se defender, me dar um balão. Na época mesmo ela me deu uma cotovelada, conseguiu me dar um balão, conseguiu joelhar no meu rosto e socar no meu pescoço. Pra quem não sabe, o balão é o que nem no judô, quando você usa o peso do oponente para poder... Você pega no braço e joga ele de costas no chão. Joga de costas no chão. Esqueci agora o nome. Aí ela conseguiu botar o joelho no meu rosto, meu pescoço ficou exposto, mas era só para ela simular que ela ia atacar meu pescoço, mas ela, sem querer, atacou de verdade. Eu fiquei uns 2 minutos tentando respirar, porque a porrada foi grande. Você vê a eficiência, né? Também lá tinha uma senhora, ela tinha na faixa de uns 60 anos, e ela também muito ativa, né? Ela também conseguia se defender, a gente simulava de tudo com ela, porque ela queria aprender de tudo, né? Até ela treinava lá simulando, ela tirando um revólver da mão de alguém, e ela fazia com bastante eficiência, não vou dizer que com maestria, mas ela fazia com bastante eficiência, porque também devido à idade, né? Tem suas limitações, o reflexo já diminuiu um pouquinho, mas ela sempre queria aprender. Como ela mesma dizia, eu espero que nunca na minha vida eu precise tentar utilizar, me defender de alguém armado com arma de fogo, né? Mas ela mesmo dizia, se viu um cara com faca, ela tinha total confiança de conseguir desarmar o cara e conseguir se safar daquela situação. É uma das coisas que o Krav Maga te dá confiança, né? Mas, repetindo, não é que você queira ali fazer, você vai se arriscar. Você sempre vai tentar se sair da situação. Se você ver que a situação não dá para você sair, tome ali meu celular, tome minha carteira, tome minha bolsa e deixa o ladrão, o meliante, seja lá quem for, ir embora. Mas se for algo que não tem como você evitar, aí você tem que conseguir se defender de algum jeito. É uma dos meus relatos lá do treinamento, né? O que eu posso dizer assim para vocês. Resumindo agora para o que todo mundo queria saber. Então, Muay Thai ou Krav Maga? O que devo fazer? O Krav Maga, se você quer praticar mesmo para defesa pessoal, para se proteger na rua
e saber sair e ter contato pelo menos com um pouco de cada cenário que possa ocorrer, é muito interessante praticar isso no Krav Maga. Agora, se você também está focando na parte fitness, né, de estar treinando e fazendo bastante exercícios, além de estar também praticando um pouco de a defesa pessoal e como se defender, o Muay Thai se torna também mais interessante para você. Porque a coisa é, o Krav Maga na academia, né? Sim, não é que não vá tratar do corpo. Nós treinamos o corpo e a mente, mas não necessariamente você vai para poder treinar o corpo. É que você vai passar o quê? 10 minutos batendo no saco, por exemplo. Você não vai. Lá você vai fazer um aquecimento e, como eu falei antes, né, o que a gente vai treinar lá são situações reais, coisas que possam acontecer. Como você falou aí, no Muay Thai, você vai chegar, vai treinar, vai fazer uma atividade, vai fazer algo físico para você suar, para você manter seu corpo em forma. No Krav Maga você não tem essa obrigatoriedade de se manter em forma. Você faz por fora. Também. Mas você vai incentivar. Isso, mas você faz por os fora. Os professores incentivam a você manter seu corpo e mente em equilíbrio, né? Em saúde. E se você não tem saúde, como é que você vai conseguir se defender de certas situações? Então, você tem que ter. Obrigatoriamente, acaba você sendo obrigado a fazer. Mas lá na academia, eu lembro que tinha pessoas que não gostavam de fazer a parte do exercício físico, mas participava das aulas, dos treinamentos. Fazia o treinamento para o aquecimento, o alongamento, às vezes um polichinelo, um abdominalzinho, um apoio, mas não que fosse obrigatório para eles, mas o aquecimento era sempre obrigatório, né? Então seria que um treinamento você saía de lá pingando assim? Não. Claro que você soa, porque nós acabamos, a gente treina coisas que utiliza o físico, exige do físico. E aí acaba te suando, né? Te corre, pula, vai fazer uma manobra de jogar o oponente no chão, vai fazer uma manobra de socar o oponente, chutar o oponente. Mas o treinamento mais é acertar o oponente em pontos específicos para poder conseguir imobilizar ele, né? Entendi. A pergunta do ouvinte, ele perguntou qual seria a melhor. Na minha opinião, seria o Krav Maga, mas cada pessoa tem o direito de pensar, avaliar o que é que você quer fazer, entendeu? Como o Victor falou, se a pessoa tem intenção de fazer somatória dos dois, né? Uma parte física, cardio, melhorar sua musculatura, como eu posso dizer assim, ver qual seria a melhor opção de arte marcial. Existem várias, judô, jiu-jitsu, boxe. Isso vai de cada um, do interesse de cada pessoa para poder fazer. Então, cara, se você se não tem muito tempo, tem que focar também em algum exercício físico, mas se também se importa muito se defender, eu acho que o Muay Thai é uma opção bem válida para você. Agora, se você tem mais tempo, você quer mesmo focar na sua defesa pessoal e nas situações, você acha necessário o Krav Maga. Mas agora na questão que muita gente tem perguntado também, qual é a melhor arte marcial então para você praticar? Se for na questão de defesa, eu diria o MMA. Mas o MMA ainda não está completo. Estou vendo, por exemplo, até o Krav Maga, como ele está começando a entrar no MMA em outras modalidades, tipo, eu estou vendo no Nogi e as coisas assim, algumas influências do Krav Maga comparado com antigamente. Porque você vê essas lutas estão se tornando cada vez mais rápidas, mas cada vez mais está sendo baseado muito na reação, no tempo de reação da pessoa. Sim. Você está vendo que o cara vai lutar lá, já tem o que eles chamam de correntes
tipo correntes de respostas, eu não sei muito bem. Em inglês eles chamam de chains of attack, né? Que é corrente de ataque. Que seria já programar tudo que você vai fazer com algumas pequenas reações que a pessoa pode ter. Então, trabalhando nos pequenos times entre cada reação e o que é que você vai fazer. Se você não conseguir um, você vai conseguir a outra. Se não conseguir um, você vai conseguir a outra. Isso daqui você vai estar tudo trabalhando no tempo de ataque. Eu tô vendo que o Krav Maga tá começando a entrar nas outras artes marciais, especialmente no MMA, porque nessa... Porque o Krav Maga foca muito essa questão que você falou de reação. Então, a reação do inimigo versus a sua ação. Que o inimigo vai reagir de um jeito e você vai agir de um outro jeito. Não você agir para o inimigo agir e se defender. Você espera a reação dele para você fazer uma ação. Bom, então é isso, galera. Deixa o like, se deixou o like, deixa de novo, mas aperta 2 vezes caso tire, né? Pra bugar na dúvida. O algoritmo do YouTube. Peraí, a gente quase esquecendo, ó. Pra você ouvinte, siga lá no Instagram, @StrikeCastOficial. Segue lá no nosso canal do YouTube. Siga no Twitter também. Siga em tudo que você encontrar. A gente vai botar os links aqui na descrição aqui de baixo. Isso aí. Esperamos a visita de vocês. Vamos... Próximo podcast iremos tratar outras artes marciais. Pronto. Próxima quinta a gente vai ter outro podcast e vem um convidado especial, hein? Então já fica de olho e ativa o sininho.